Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que é bênção para mim e para a tua vida. Quando a gente luta para seguir ela. Quando a gente luta para viver ela. Seja em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, com a família, onde você e eu chegar. Vamos lutar para viver a palavra. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: Eis que tudo se fez novo. És uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então, como nova criatura, a gente temos que deixar pecado. Temos que deixar tudo que desagrada a Deus. Amém? Estamos trabalhando a história de Davi, que é linda. Que, em alguma maneira, ela é inspiração para mim e para você. E também, muitas vezes, a gente se identifica com alguma situação. Mas vamos aprender que ele sempre foi adorador. Que eu e você pegue esse legado de adoradora, de adorador do Senhor. Amém? Vamos trabalhar 1 Samuel 21, 29, do 1 ao 11. Depois vamos passar para o provérbio 15, 33 e terminamos com o provérbio 16, 7. O título é Deus dá livramento em situações embaraçosas. Às vezes se entra numa situação porque quis. E outras vezes a situação foi acarretando. Às vezes o adversário faz isso também. Mas Deus, Ele dá livramento. A gente vai ver aqui do capítulo 29 de 1 Samuel como Deus deu livramento a Davi. Numa situação que ele estava não porque ele queria, mas porque era necessário. Amém? Já disse, Davi era um adorador. Eu e você somos? Pense nisso, e eu também. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Davi marcha com Aquis contra os israelitas. O título, veja que situação. Marchar contra os israelitas, o povo dele. Ele estava com Aquis, que era dos fariseus, dos filisteus, mas porque ele estava fugindo de Saul. E naquele momento, quem abraçou ele, quem cuidou dele, quem deu um acampamento para ele, quem acolheu ele, foi Aquis, o rei. Aí veja que situação, ele não poderia dizer não. E ele ia para a guerra em Israel, o seu povo. Justamente guerrear contra Saul, que já vivia perseguindo, odiando, atacando. Imagina depois de uma dessas. Mas o Senhor chega na hora certa. O Senhor sabe quando nós devemos e quando a gente não devemos. O Senhor sabe quando alguém coloca eu e você numa situação embaraçosa. Até quando a gente entramos, porque não vigiamos. Quando a gente clama, o Senhor chega. Que Deus maravilhoso, não é verdade? E ajuntaram os filisteus, todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel, para entrar na guerra. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, porém Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Quando os filisteus viu aquele homem que matou Golias, que era do povo, era um filisteu, né? Se você parar para pensar, era para naquele momento os filisteus se revoltar e querer matar Davi. Mas com o povo de Deus, tem dono. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele sabe como dar livramento. Ele envia anjo ao meu respeito, ao teu respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Quando a gente não merece, está inocente, 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. E nada nos atingirá. Agora é necessário que a gente tenha vida com Deus. Não esqueça disso. Disseram então os príncipes filisteus: Que faz aqui este hebreu? Davi era hebreu. E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Quer dizer, faz muito tempo que ele está comigo, o rei Aquis disse. Não vi mal nenhum, não vi traição, não vi nenhum tipo de armação e de maquinação,
Por isso que eu trouxe ele com seu povo, com seus soldados, para guerrear conosco. Aqui não diz, mas eu acredito que Davi estava orando. Porque Davi não podia ser contra os israelitas, os judeus. Davi fazia parte do povo dele. Mas Davi estava sendo acolhido pelo rei Aquis, porque muitos não quis, tinha muitas traíras. E Saul só queria uma situação para pegar Davi. E se ele estava ali, Deus estava com ele. Foi estratégia que Deus deu a ele. Quando estamos na direção do Senhor, independente da situação, Ele nos dá estratégia. E Ele dá livramento entre qualquer situação embaraçosa. Pode ter certeza disso. Você não serve ao Deus de Davi? Eu sirvo. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram com ele. Veja, contra ele, contra o rei. E disseram, os príncipes dos filisteus, faz voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este aguardar o seu senhor? Com que poderia este agradar o seu senhor? Eles foram inteligentes. Eles, como é que ele vai agradar o seu senhor sendo contra o povo dele? Mas aquilo ali já era uma estratégia de Deus. Porventura não seria com as cabeças destes homens? Aqueles filisteus, príncipes, aonde é que ele vai lutar com a gente? Ele faz parte do outro povo, do judeu, né? De Saul. Faz ele voltar. Isso aí já era uma estratégia de Deus para Davi retornar, para que não brigasse contra o seu povo, principalmente contra Saul. O Senhor é lindo. Deus é tremendo e poderoso. Continue orando na porta, clamando, louvando, jejuando, porque Deus tem livramento para a tua vida e para a minha, em situações embaraçosas. Ele é o Deus do impossível, como diz Lucas 1,37. Não há impossível para Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Eu creio. Você crê? Ele está desfazendo qualquer embaraço. Olha que estratégia linda. Ele usou os próprios príncipes dos filisteus para que Davi voltasse. Aqui não diz, mas eu acredito que Davi estava orando, pedindo socorro ao Senhor. Não é este aquele Davi de quem os outros cantaram nas danças, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Veja que esses príncipes sabiam de tudo, né? Quando Davi ganhava as guerras justamente dos filisteus. Davi matou Golias. As mulheres cantaram que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Esses homens eram uma oportunidade para fazer o mal a Davi. Porque ele tinha, se você vai ler atrás, outros capítulos anteriores, Davi ganhou muitas guerras contra os filisteus. Mas quando Deus está no negócio, ele protege e dá livramento. E sair dele estar lá com Aquias era uma estratégia do Senhor. Agora o Senhor manda que os príncipes dos filisteus mandassem ele retornar. Eita Deus grande! Deus é Deus. É esse Deus que você serve. Aleluia! Então aqui chamou a Davi e disse-lhe, vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada é a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém os olhos dos príncipes não agradam. Ele disse, olha, eu tenho confiado em você. Desde o dia que você veio, você só foi a favor. Eu não vejo mal nenhum em você. Deus não é lindo? Olha que estratégia linda do Senhor. Volte, pois, agora e vá em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Esse vai embora. Em outras palavras, para que meu povo não te faça mal. Deus é lindo. Ele dá livramento. Ele protege. Ele tem situações para fazer coisas lindas na minha e na tua vida. Não saia do lugar. Só adore. Esteja na direção de Deus. Fazendo a vontade dele com seriedade. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele abre porta onde não tem parede, ele faz coisas grandiosas. Então Davi disse a Aquis, por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá a peleja contra os inimigos do rei, meu senhor?
Davi falou aquilo tudo, foi sabedoria. Por que eu não vou? A peleja contigo, meu Senhor. Porque naquele momento, o rei Aquis era rei dele. Ele sabia falar. Ele era prudente, era coerente. Seja prudente, seja sensato, tenha prudência. Não fale demais e só fale na hora certa. Às vezes é fato que eu e você não tem essa prudência. Mas quando a gente está na presença de Deus, orando, clamando, pedindo socorro, Ele dá. O poder, a grandeza, as virtudes, a sabedoria, a prudência vem dele. E Davi foi extremamente prudente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um ensinamento para mim e para você, jovem, senhora, senhor, ancião. É para nossa orientação. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, é que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Olha que coisa linda. Será que Davi dava testemunho a Aquis? Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. O rei ainda disse: Olha, tu és um anjo de Deus, mesmo sendo filisteu. Porque quando a gente sabe honrar, respeitar ou ficar calada diante dos nossos inimigos, Deus trabalha. Beto, meu inimigo fala de mim e faz coisas terríveis. Feche a boca e ore. Seja no trabalho, onde for, feche a boca e ore. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos do teu Senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Veja que Aquis deu toda a orientação a Davi. Fique em paz. Tu és um príncipe de Deus. Que coisa linda. De madrugada, vai embora com seus homens. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram da terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Eles voltaram. E o rei Aquis foi para a guerra com os filisteus. Deus é Deus. Deus sabe trabalhar. Olha que livramento tremendo o Senhor deu a Davi. Davi estava numa situação embaraçosa, mas estava orando. Você pode não ver saída, mas lembre-se que os judeus, os hebreus, estavam em Pairote, de frente ao Mar Vermelho, que quer dizer um beco sem saída quando vinha Faraó. E o Senhor abriu o Mar Vermelho e eles passaram. Qualquer situação embaraçosa, Deus é especialista em fazer milagre. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio, você crê? Só fique na posição de adorador e adoradora. Não olhe para a situação, olhe para o teu Deus que é juiz, que é advogado, que é pai, que é mãe, que é irmão, que é dono de todas as empresas do mundo, da faculdade, dono do ouro e da prata. Ele tem tudo para abençoar a mim e a você, independente de situações embaraçosas. Não lute com o seu braço da carne, vá para os pés do Senhor. E ele diz: pelejarás por vós e vós calareis. Aleluia! Olha o que diz aqui em Provérbio 15, 33. Vamos ver? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Davi temia ao Senhor. E precedendo a honra, vai a humildade. Quando a honra vem, primeiro tem que ter humildade. Davi era um homem humilde. A gente sabe que ele foi prudente várias vezes. Quando ele errou, veio as consequências. Mas não deixou Jesus, não deixou Deus. Aleluia! Portanto, seja humilde. Tema o Senhor, obedeça. Por mais que a situação lhe mostre ao contrário. Você é pequeno, eu sou pequena. Mas o nosso Deus do nada faz tudo. A Bíblia diz que ele traz à existência o que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. E o que não é, ele faz ser. Ele não diz tudo é possível àquele que crê? O que foi que ele disse a Marta e a Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Estava uma situação de Marta e Maria, não era mais embaraçosa. Não tinha mais saída, tinha acabado. Lázaro morreu, mas o Senhor ressuscitou. Qual é a situação embaraçosa que você está passando? Que você está temendo, não está dormindo, está doente, está angustiado, angustiada? Vá louvar, vá adorar. Olhe para cima, que é o céu.
A Bíblia diz, esperei confiantemente com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Ele escuta clamor. Ele só não tem prazer em quem não tem fé. É impossível agradar o Senhor sem fé. Não é assim que a palavra diz? Então vamos ter fé. Vamos ficar, muitas vezes estamos temerosos, estamos tristes, assustados com uma doença que o médico já disse não tem mais jeito. Ficamos. Aquela porta que não abre, já não tem dinheiro para pagar o aluguel, água e luz. Vá orar. Deus sabe, Ele traz estratégia. Situações embaraçosas, Ele faz coisas tremendas. Porque foi o que Ele fez com Davi. Imagina se Davi tivesse ido para essa guerra, guerrear contra Saul. A situação ia piorar mais do que já era para Davi. Mas o Senhor sabia que ele tinha que estar ali com Aquis, aquele rei, porque era uma estratégia do Senhor, porque ele tinha que passar um tempo ali, guardado de Saul. Mas o Senhor era com ele. Eu não sei qual é a sua posição. Eu não sei onde você está. Mas o Senhor é contigo e é comigo. Adore. Louve. Jejue. Leia a palavra. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Quem é que liberta? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que liberta de tudo? Deus Todo-Poderoso, que mandou o único Filho dele para na cruz do Calvário levar a minha maldição e a sua. Ele foi como um cordeiro para o matador. Aqueles soldados colocaram coroa de espinho, rasgaram as vestes dele, cuspiram nele. Ele foi em silêncio. Aí você pode dizer, mas ele era Deus. Ele era Jesus, sim, mas ele também era homem. Mas ele pediu ao pai dele que não fosse feita a vontade dele, sim a do pai. Então, quer vitória? Tem que fazer a vontade do Senhor, como Jesus fez do Pai. Quer vitória? Tem que obedecer. Quer vitória? Tem que esperar. Beth, você não sabe como está a minha situação. Lembre-se, Deus dá livramento em situações embaraçosas. Porque o que ele fez com Davi foi tremendo. Ele só quer humildade, clamar, adorar, louvar, jejuar, ler a palavra. Independente da situação, fechar a boca, porque ele é que peleja. Veja que Davi disse a Aquis que ia para a guerra, mas o Senhor criou uma situação. Os príncipes dos filisteus não quiseram ele e retornou, sem salvo, sem guerra, para a glória do Senhor. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus nessa situação embaraçosa. Aleluia! Olha o que diz aqui em Provérbios 16, 7. Vamos aqui? Olha que palavra tremenda. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, que os caminhos de Davi eram agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Até teus inimigos, ele faz que tenha paz contigo. Porque aqueles príncipes poderiam ter matado Davi, criar uma emboscada ali mesmo, mas não fizeram isso. Porque Aquis, o rei, o filisteu, era amigo de Davi. Guarde bem isso no seu coração. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, obedecer, ficar na posição que ele quer, fugir da aparência do mal, não pecar, até seus inimigos faz que tenha paz com ele. Você quer um Deus maior, mais fiel, mais poderoso, mais glorioso do que esse? Não existe. Ele foi, ele é e será sempre. Então, em nome de Jesus, descanse. Fique na posição de adorador e adoradora. Espere no Senhor, porque quem espera, ele chega. Eclesiastes 3 diz que para cada situação há um propósito e um tempo determinado. Ele está trabalhando. Ele está fazendo coisas lindas onde você não vê, não sabe, não pode ir, ele vai. Ele agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede. Então não esqueça, Deus dá livramento em situações embaraçosas. Fica na posição de servo e serva, aguarda o milagre, descansa, tenha paz e seja um adorador.
uma adoradora, e veja o livramento que o Senhor vai dar, e o milagre chegando, e o poder de Deus sendo glorificado na minha e na tua vida. Amém? A paz do Senhor e até amanhã.